Reforma tributária, apenas uma chuva de verão? E aí, tudo bem? Muito boas-vindas ao Minuto Tributário, obrigado por se conectar. Eu sou Alan Martins, professor de Direito Tributário e Legislação, auditor fiscal da Receita Estadual em São Paulo, mestre em Direito pela Unesp e autor de livros. E esse é o Minuto Tributário da Resposta Educacional. Tema de hoje, reforma tributária. Estamos vivendo uma transição para um novo mandato presidencial. Está saindo o presidente Jair Bolsonaro e entrando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que está acontecendo agora, em termos de proposta de reforma tributária, é um filme repetido. Algo que eu já vi muitas vezes durante toda a minha trajetória de tributarista. E o que pode nos levar agora a acreditar no presidente eleito Lula que ele vai fazer a reforma tributária, sendo que ele já foi presidente da República 2 vezes e não conseguiu implementar uma reforma tributária no Brasil. Assim como não o fizeram a presidente Dilma, não fez o presidente Temer, não fez o presidente Bolsonaro, não havia feito o presidente Fernando Henrique Cardoso, nenhum presidente da República desse período democrático, pós-1988, conseguiu implementar uma reforma tributária, que compreende uma alteração mais profunda do sistema constitucional tributário brasileiro. Bom, o que tem de diferente agora? O que tem de diferente agora é que nós temos duas PECs, duas propostas de emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional. Uma no Senado e outra na Câmara dos Deputados. Ou seja, nós já temos lá uma proposta, aliás, duas propostas de reforma tributária. Algo de diferente que temos agora também é que nós temos no Congresso Nacional uma situação, pelo menos na legislatura atual, de consenso no Senado. E no Senado estão aqueles parlamentares que representam os interesses dos estados. Então, os senadores da atual legislatura, de comum acordo com os governadores, acham interessante a proposta de reforma tributária que está no Senado e também não são antipáticos em relação à proposta de reforma tributária que está na Câmara dos Deputados. Então isso pode ser muito positivo. Tivemos uma renovação no Senado Federal com as eleições? Tivemos, mas não foi uma renovação tão grande assim. No caso dos governadores, muitos governadores reeleitos, muitas continuidades de partidos. Alguns governadores não foram reeleitos, mas fizeram seus sucessores. De modo que pode ser que nós continuemos tendo, com o início do novo mandato em 2023, dos novos mandatos em 2023 de governadores, senadores e deputados, nós possamos continuar tendo, eventualmente, um consenso quanto às propostas de reforma. E, historicamente, os interesses dos estados são um dos fatores mais incisivos no emperramento do andamento de reformas tributárias no Brasil. Isso esclarecido, um outro fator que eu acho que é interessante é que há uma proposta no Senado, já com relatório final, substitutivo, do senador Roberto Rocha, proposta essa que vamos analisar neste vídeo de hoje, e também temos uma proposta bastante adiantada na Câmara dos Deputados. E essa proposta, essa PEC da Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, ela foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi. E foi elaborada tecnicamente, tem por um dos seus autores técnicos, o economista Bernardo Api, que vai ocupar uma função muito importante no Ministério da Fazenda do governo Lula, Ministério da Fazenda que já teve anunciado como ministro o ex-candidato a presidente da República, ex-ministro da Educação, e também ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Então, nesse aspecto político-econômico, nós temos algumas sinalizações positivas para uma reforma tributária.
Mas será que isso vai acontecer mesmo? Será que não vai ser só uma chuva de verão que, quando o novo governo começar efetivamente, o presidente eleito tomar posse, essa chuva vai passar e, mais uma vez, os planos de uma reforma tributária e a promessa de campanha do candidato restarão frustrados? Será que isso vai acontecer? Só o tempo e as conjunturas sociopolítico-econômicas é que dirão. No vídeo de hoje, nós vamos começar uma série de análises a respeito das propostas de reforma tributária. E eu quero conversar com você hoje sobre a proposta de reforma tributária que compreende a PEC 110 de 2019, que foi apresentada em seu relatório final pelo senador relator Roberto Rocha. Então, o relatório final tem emenda de relator, não é aquela emenda lá do tal do orçamento secreto tão polêmico, é uma emenda que alterou a proposta inicial da PEC 110 de reforma tributária e que representa um consenso de várias partes interessadas. Então, é uma proposta promissora. Não é essa a que teve por autor técnico, ou um dos autores técnicos, o Bernardo Api. Essa outra nós vamos falar no próximo vídeo, a PEC 45, lá da Câmara dos Deputados. Mas vamos analisar a PEC 110. O que a PEC 110 nos traz? Ela nos traz uma simplificação no sentido de haver uma redução na quantidade de tributos, uma simplificação do sistema tributário. Esses tributos hoje existentes: IPI federal, Imposto sobre Produtos Industrializados, as contribuições para o PIS, PASEP e para a COFINS, a contribuição para o fim social, a CID combustível, essas quatro federais, esses quatro tributos federais, um imposto e 3 contribuições, além do imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação, o ICMS, e o imposto municipal sobre serviços, ISS. Todos esses tributos serão reduzidos a 2 tributos, a 2 impostos sobre bens e serviços. O imposto sobre bens e serviços é o que a gente chama de IBS. A PEC denominou de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que tem a natureza de um IVA dual. Por que um IVA dual? O IBS é um IVA, é o Imposto sobre Valor Adicionado. Eu já vou te explicar o que é Imposto sobre Valor Adicionado. Mas, inicialmente, eu quero que você entenda por que ele é um IVA dual. IVA é Imposto sobre Valor Adicionado. É um imposto que vai sendo cobrado sobre o valor adicionado ao preço do bem ou mercadoria a cada etapa da cadeia de circulação da mercadoria. Eu tenho aqui, por exemplo, uma cadeia de circulação da mercadoria. Vamos fazer com uma indústria que remete mercadoria para um comércio atacadista, que remete a mercadoria para o comércio atacadista, que remete a mercadoria para um comércio varejista. Pois bem, aqui eu vou ter a mercadoria saindo da indústria por R$200. No atacado para o varejo, ela sai por 300. E quando o varejo vende para o consumidor final, ela vai por 450, por exemplo. O que é que está acontecendo aqui? Eu estou tendo uma cadeia de circulação da mercadoria que passa por várias etapas e dentro dessas etapas, a cada etapa eu vou tendo um valor adicionado, correspondente a custo mais margem de lucro. Veja que na primeira etapa, 200. Na segunda etapa, eu adicionei 100. E na terceira etapa, eu adicionei 150. O fato é que a tributação sobre valor adicionado vai cobrar sobre os 200 aqui, mas aqui não cobra sobre os 300, cobra só sobre o valor adicionado, que é o 100 em relação aos 200. E aqui, em relação aos 300, foram acrescentados 150, né? Em relação aos 200, foram acrescentados 150. Então, só vai cobrar sobre 150 e não sobre os 450. Esse é
o sistema de tributação sobre valor adicionado. E essa tributação sobre o valor adicionado, pela PEC 110 do Senado, é uma tributação dual. Eu vou ter um imposto sobre bens e serviços federal, que é um IVA federal, que vai unificar IPI, PIS, COFINS e CID combustível. E vamos ter um imposto sobre bens e serviços estadual e municipal, que unifica ICMS e ISS. Por isso, eu reduzo de 6 tributos para 2 tributos. E são 2 IVAs que vão ter grandes modificações na estrutura, inclusive em relação ao ICMS, que é o que mais se aproxima de IVA atualmente. Algumas mudanças que vão acontecer que são interessantes observar, algumas normas dessa PEC que são interessantes você conhecer. Primeiro, uma legislação uniforme em todo o país. Embora as competências serão federal de um lado e municipal e estadual do outro, nós teremos legislação única em todo o país. Então acaba aquela história de 27 regulamentos do ICMS, acaba aquela história de cada município ter a sua legislação do ISS. A legislação será nacional. Todos os entes federativos vão seguir a mesma legislação. Outra mudança interessante é que o imposto não cumulativo será todo cobrado no destino. O ICMS hoje, que é não cumulativo, porque é só sobre valor adicionado pelo sistema de crédito e de compensação, o ICMS ele é cobrado atualmente numa partilha entre origem e destino nas operações interestaduais. Então, nas operações interestaduais, uma parte do imposto fica na origem, no estado remetente da mercadoria, e outra parte fica no destino, estado destinatário da mercadoria. O IVA terá cobrança toda no destino. Mais uma mudança, não haverá o chamado cálculo por dentro, que é aquela possibilidade que ninguém consegue entender, que a Constituição permite que o próprio imposto entre na sua base de cálculo. O ICMS pode entrar na sua base de cálculo, isso não vai existir mais com a PEC 110, caso aprovada. Então, uma reforma tributária trazendo uma mudança importante, que é o fim do cálculo por dentro do IVA, do Imposto sobre Valor Adicionado. No caso, vai denominar-se Imposto sobre Bens e Serviços. O cálculo não incluirá o próprio imposto na base de cálculo. Também temos como mudança que benefícios e incentivos fiscais e financeiros são vedados. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é um antídoto para a guerra fiscal. Antídoto para a guerra fiscal. E acaba com uma série de renúncias fiscais que sempre causam polêmica e representam renúncias de arrecadação pelo Estado, que nem sempre são renúncias muito bem aceitas, ou pelo mercado ou pela sociedade, porque às vezes beneficiam setores da economia em que conceder aquele benefício tem caráter duvidoso de interesse público. Para acabar com essa história, acabam-se os benefícios fiscais, acaba a guerra fiscal entre os estados, exceto que vai poder ter benefício para determinados setores que serão determinados por lei e são essenciais, a exemplo de medicamentos e alimentos. Outra mudança muito importante é a criação de um imposto seletivo. Então vamos ter mais um imposto, mas esse imposto é bem restrito. É chamado o imposto do pecado. Por que o imposto do pecado? Porque ele vai incidir sobre bens em tese nocivos à saúde, ou seja, vai incidir sobre cigarros e bebidas alcoólicas. Haverá um aumento de carga tributária sobre cigarros e bebidas alcoólicas, com a ideia de poder reduzir a tributação em relação a bens e serviços mais essenciais. Teremos aqui também o IPVA
passando a competência dos municípios, fortalecendo então os cofres municipais, que agora os municípios, além de arrecadar o IPTU, vão poder também arrecadar o IPVA, esses dois importantes impostos sobre o patrimônio. Verdade que na sistemática atual, os municípios têm uma participação de 50% na receita tributária do IPVA, mas passarão a ter 100%. Os municípios também vão passar a ter 100% da arrecadação do ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças e Doações. Acontece que agora esse ITCMD será federal, só que a arrecadação vai para o município. Acaba a contribuição social sobre o lucro líquido. A contribuição social sobre o lucro líquido, ela tem praticamente a mesma base de cálculo do imposto de renda, com algumas diferenças técnico-tributárias, e, portanto, não tem sentido você ter uma contribuição que incide sobre o lucro e o imposto que incide sobre o lucro das empresas. Então, CSL e imposto de renda passarão a ser um único tributo, passará a ser imposto de renda. A contribuição social sobre o lucro será incorporada ao imposto de renda da pessoa jurídica. E, por fim, para fecharmos essa análise desse primeiro vídeo do Minuto Tributário sobre reforma tributária, eu gostaria de trazer para você a regra de transição. Você quer saber o prazo da regra de transição? Ótimo, eu vou falar e vou fechar o vídeo com isso. Mas antes eu quero pedir para que você deixe aí o seu like, para que você compartilhe esse vídeo com quem você entenda que possa se interessar. Compartilhe geral também no seu feed, na sua rede social. Não deixe de se inscrever no meu canal, assinar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário. Vamos debater sobre reforma tributária. Eu quero saber de você. Você acha que teremos reforma tributária? Será que dessa vez vai sair a reforma tributária? É a pergunta que não quer calar. E para fechar, a regra de transição. O relatório final do senador Roberto Rocha fala de uma transição em 7 anos. Ou seja, durante 7 anos vão coexistir os dois sistemas que aqui você viu. O sistema atual e o sistema da reforma. Eles coexistirão durante o prazo de 7 anos. A proposta inicial era uma regra de transição de 15 anos. E vão coexistir de que jeito? No começo, as alíquotas do novo imposto, dos novos dois impostos, do IVA dual, dos impostos sobre bens e serviços serão menores. E dos impostos atuais, as alíquotas serão maiores. Depois, ano a ano, isso vai reduzindo até inverter, até zerar a alíquota dos impostos e contribuições em vigor atualmente e ficarem apenas IBS federal e IBS estadual e municipal, o IVA dual. Essa é a proposta de reforma tributária com o relatório final do senador Roberto Rocha lá no Senado e vamos convidar você para que no próximo vídeo acompanhe novamente o Minuto Tributário, porque eu vou trazer a reforma tributária proposta na Câmara dos Deputados. Posso te aguardar? Posso contar aqui com a sua audiência? Então está ótimo. Vamos fechar aqui. Aproveito para pedir que você, caso tenha interesse, clique no link junto a esse vídeo para participar do canal do Telegram Direito Tributário e Legislação, comigo e com o professor Dimas Yamada Scardoelli, que é doutor pela Unesp e auditor da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Também o canal do Telegram com quizzes diários para você testar seus conhecimentos, muitas dicas, atualizações, vídeos. Entra lá que você vai gostar de participar do canal do Telegram da Resposta Educacional Direito Tributário e Legislação. Hoje fico por aqui, deixo a você um grande abraço e até o próximo Minuto Tributário. Tchau, tchau.